falando sobre categoria de base, para mostrar a importância de você investir na base e como ela pode trazer retornos. O exemplo é o Palmeiras, que não tinha tradição alguma na revelação de atletas das categorias inferiores. Palmeiras quase sempre, ao longo de toda a sua história, ia buscar jogadores fora, em outros clubes. Mas, desde 2015, quando o Alexandre Matos era o diretor de futebol e o João Paulo Sampaio, que trabalhou no Vitória, se tornou o gerente das categorias de base do Verdão, essa coisa mudou radicalmente. E o Palmeiras faturou, acreditem, 1,250 bilhão de reais nesse período de 2015 a 2023, apenas com transferência de atletas formados nas categorias de base. Uma revolução que impulsiona o Palmeiras ao status de o segundo clube do ponto de vista financeiro melhor situado no Brasil. Só para citar alguns casos, o Endrick vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros, Gabriel Jesus negociado por 32 milhões de euros, também tivemos Veron, que foi para o Porto por 10 milhões e 200 mil euros, Luan Cândido para o futebol alemão por 8 milhões de euros, Arthur, que foi para o Red Bull Bragantino e depois voltou para o Palmeiras por 6 milhões de euros, mesmo valor da transferência de Patrick de Paula para o Botafogo. Esses são só alguns dos exemplos, 1,250 bilhão de reais de faturamento de receita com transferências de atletas da base. Tá bom para vocês? Até chegar a 1 bi. Mas é por isso que tem que revelar, é por isso que tem que botar pra jogar, é por isso que tem que dar oportunidade. Sim, mas o Palmeiras, ele deu 2 grandes sortes. É sorte. Cara, às vezes é, CJ, às vezes é. A sorte eu sei pra quem trabalha, né, velho? Exatamente. Eu sei que tem esse fator. Você tem a questão sorte que, de fato, ela vai interferir nesses valores astronômicos que o Palmeiras tem. Mas se fosse metade se você trabalhar bem, você consegue. Mas a gente tá falando aqui de Gabriel Jesus e de Endrick. São 2 jogadores que são muito extra-classe. O ouvinte tá falando que é Gabriel Jejum. Mas não é, né, gente? Vamos ver a Premier League aí pra ver se é jejum mesmo. Mas assim, a gente tem que deixar claro que no Palmeiras aconteceram estes fenômenos. No Flamengo, curiosamente são os 2, né? No Flamengo também aconteceram alguns fenômenos. Paquetá, Vinícius Júnior. E a gente tá falando aqui de jogadores, por exemplo, o Endrick já tá vendido pro futebol europeu, pro Real Madrid, né? O Gabriel Jesus ele foi vendido pro Manchester City. E aí, né, nas transferências internas, né, do Manchester City, por exemplo, o Arsenal, o Palmeiras vai lá ainda ganha uma boquinha. Beiradinha. E aí você vai retroalimentando. Mas isso não é sorte, não, Gabriel. Não é sorte, não. Trabalho bem feito da base, oportunidade, gastou. Gente, o Palmeiras gasta na base muito dinheiro. Essa sorte o Cruzeiro teve ano passado, cara. Aí vem o trabalho que é mal feito. O que o Cruzeiro teve? Teve o Vitor Roque, cara. Teve o Vitor Roque. Já teve o Messinho. Mas, não tô entendendo chamar de sorte. Gente, é porque acontecem alguns fenômenos. Mas uma vez a cada 3 anos, um time brasileiro... Mas o fenômeno não caiu lá de paraquedas. Alguém foi buscar esse cara, alguém trouxe ele. Mas no Santos, por exemplo, o Santos tem um trabalho a longo prazo de base muito bom. Isso. Tem o Marcos Leonardo agora, certo? É sorte o Marcos Leonardo? Mas não vai vender, não vai chegar a 1 bilhão, é isso que eu tô querendo dizer. Não, existe o fator... sorte não é. Existe o fator que é determinante, que é um bom trabalho. O bom trabalho vai acontecer, ok. Mas pra chegar nesse valor astronômico, gente, tem que ter um menino lá diferenciado também, cara. Né? Não, mas alguém encontrou, você concorda? Alguém encontrou, alguém lapidou, alguém trabalhou o menino. Sim. O time investiu, o Palmeiras investe na base, ele compra jogadores. Alguém foi lá e viu o Palmeiras tem dinheiro por algum momento, ele tem uma estrutura para comprar jogadores, foi lá e comprou. A base do Fluminense não é muito boa também? Também é boa. Mas não chega a esses valores. Por isso que o Atlético vai aumentar de 6 para 41 olheiros agora. É isso. É o trabalho. Era 41 ou 30, hein? Não, 41. De 6 para 41. É verdade. A gente já deve 7 vezes mais. Quase 8 vezes mais. Eu tô falando em 1 bilhão e pouco em 8 anos. 120, 130 por ano, mais ou menos. Mais ou menos. Quanto que o Palmeiras gasta por ano com a base? Né, assim, o trabalho do Palmeiras é brilhante, é muito legal. Mas a gente vamos ser o advogado do diabo aqui. O Atlético hoje, eles falam que vai gastar, gasta em torno de 30. Vai chegar a 30. Vai chegar a 30. Objetivo. E não tem revelado muita gente, ou quase nada. O Palmeiras gasta no mínimo o dobro, 60? 70, 80? Beleza. Pode ser que gaste. Aliás, o Nicola pode informar isso pra gente. Uma coisa é um time faturar 1 bilhão e tanto, gastando 80. Mas tudo bem. Outra coisa... Mas não tô falando que tá errado, não. Se você ganha os números 100... astronômicos
Mas ele tem um porquê. Tá. O time, ele tá ganhando 1 bilhão e 200 e tá investindo 600 milhões, por exemplo, Então, nesse período todo. beleza, Isso é chute, tá? tá. Ótimo investimento, maravilhoso. Além do retorno desportivo que ele tem desses jogadores em campo. Perfeito. Mas aí você compara com um time que investe pouco e vende um moleque por 20 milhões de euros, que tem um investimento muito pequeno. Então, assim, só pra gente fazer a comparação. Então, acho que Estão me lembrando aqui que o Cruzeiro catou o Vitor Roque do América, né? Tem sim, isso também. sim. O América perdeu pro Cruzeiro e o Cruzeiro perdeu pro Atlético Paranaense. Mas a perda do Cruzeiro para o Atlético Menos Paranaense traumática, né? foi mais traumática, né? seria lícita a palavra? Não, a do Cruzeiro, o América pro Rasteirinha. Cruzeiro. Foi pior? Foi um aliciamento. O Cruzeiro foi. O tratado que existe entre os times Foi na base. desrespeitado. né, Mas aí foi vamos combinar desrespeitado. que isso existe Sempre, né? em todo lugar, gente. E mas o Palmeiras de um tempo é pra cá menos. E o já Palmeiras, existe não, o mais. Palmeiras faz Palmeiras toda hora. faz isso também. É porque até 14 anos pode, né? Até 16. Não, até 16 é o contrato Primeiro Contrato profissional, Mas até 14 ele tá Pode livre assinar com qualquer um. e ir pra qualquer canto. Ô, Rafa, vamos pedir o nosso produtor, o Nicola, fazer um levantamento dos principais clubes de gasto na base. Pra gente ver esse custo-benefício. Qual é o investimento? É um investimento que Atlético, Cruzeiro e América de gasto na base. E qual é a Gasto arrecadação? não. Vamos falar a verdade, é um investimento. Eu também acho. Não é gasto, é Desde investimento. que seja investimento mesmo, né? Porque se você estiver gastando 30 e falar assim, cara, eu não vendo um. A bem da verdade, Aí a gente vai entrar nessa discussão novamente, né? Nessa CJ. Sempre a gente vai chegar nessa discussão. Não, mas você sabe por que esse levantamento pode ser bom? Ah. Tá vindo aí, nós vamos parar o futebol daqui a pouco. Esse tipo de levantamento, Copa São Paulo Futebol Júnior, esse tipo de discussão começa a vir à tona e é interessante porque às vezes o torcedor não sabe. É porque a gente fica nessa de, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro tá na final do Mineiro, né? Inclusive, pra mim, é uma grande vergonha Atlético ou América não estarem nessa final, com todo respeito Ao Coimbra. e a admiração que eu tenho ao Coimbra, que é um clube de empresários e tal, faz um bom trabalho, mas a gente sabe da capacidade de investimento de Atlético e América no futebol de base e tá na decisão da Copa do Brasil, né? Os dois títulos, se acontecerem, muito legal. Mas não vai adiantar absolutamente nada se você não pegar esses meninos e jogarem ele pro futebol profissional e eles também renderem, né? Esse é o ponto, né? Só pra gente